E aí, pessoal, esse é um vídeo que eu deveria ter lançado muito tempo atrás, mas eu demorei muito pra editar. Isso aconteceu no verão passado, foi antes da gente ir pro Brasil. E isso foi, na verdade, o dia que a gente saiu pra comemorar o meu aniversário. E esse aí é o Australia Zoo, é um zoológico, talvez o melhor zoológico aqui da Austrália. E ele é famoso, muito famoso mundialmente por causa do criador, o cara que criou esse zoológico foi o Steve Irwin, que é esse cara que... E no Brasil ele ficou conhecido como o caçador de crocodilos ali, ele tinha aquele, né, um estilo único de fazer vídeos... nessa parte eu tô mostrando, eu botei a minha lente polarizada, aí tu consegue ver melhor a água sem o reflexo do sol, né? E Steve Irwin ficou bem famoso no Brasil como o caçador de crocodilos, mas ele é um cara que foi um ícone aqui na história da Austrália, né? Ele é uma pessoa muito importante. E esse zoológico é muito legal a história, porque ele comprou a terra ao redor do lugar onde ele cresceu, né? Ele morou e cresceu a vida inteira aí nessa cidade. Então ele sempre amou esse lugar e ele criou esse zoológico magnífico que a gente foi visitar. Aí essa aí é a tartaruga de Galápagos, muito simpática, bastante fotogênica. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Yeah, I saddled up my shoes, headed out at dawn. Ain't no place gonna hold me. E é a primeira vez que eu vi com meus próprios olhos o Wombat. O Wombat, dá pra dizer que eles ocupam um nicho ecológico parecido com o da capivara, né? Mas eles são bem menores. E eles têm essa bundona ali, porque esse é o mecanismo de defesa. Quando eles querem eles se esconder, eles botam a cabeça no buraco e viram a bunda pra não ser atacado. É uma bunda bem forte. Nessa área aqui, os cangurus, eles estão, de certa forma, livres para andar para lá e para cá. Por isso que tem dois portões, para não permitir que os cangurus vão para a área errada ali, né? Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Saw the sun in the distance, looked like a burning coin. Lord, I don't need no preacher, just that dust roll to join. Zoológicos, infelizmente, eles carregam o estigma do que eles representavam no passado, né? Porque até algumas décadas atrás, zoológicos eram a razão de muito caça ilegal de animais e tráfico ilegal de animais. E esse estigma vai demorar muito tempo para ser resolvido. E o zoológico da Austrália, eu acho que ele faz um trabalho muito bom, porque ele tem uma relação muito boa na mídia social, e eles têm programas de TV e tal. Porque todos os animais que tem no Australia Zoo, sem exceção, ou eles são de resgate, ou eles não puderam ser reintroduzidos. Alguns, por exemplo, simplesmente porque eles nasceram no zoológico e já se aprendeu que eles não dá para introduzir quando eles nascem no zoológico para a natureza. Mas eles têm uma parte importante, mesmo esses animais que eles nasceram no zoológico, eles continuam no zoológico, eles são importantes para manter o que a gente chama de pool genético, né? Porque se tu tem animais intercruzando na natureza, o que pode acontecer quando as populações ficam muito pequenas, à medida que elas ficam isoladas ali, a galera bota uma estrada, um loteamento, alguma coisa assim. E é muito importante ter indivíduos que não são aparentados, porque simplesmente, às vezes, os especialistas veterinários vão lá e vão trazer, por exemplo, esperma ou né, fazer alguma coisa para que entre
o gene de um indivíduo diferente ali naquela população, e isso é muito importante, porque quando começa a ter intercruzamento entre parentes, os animais adoecem, né? E esse aí é o elefante asiático, ele é bem menor que o africano, né? Aí, se eu não me engano, são duas fêmeas. Aí tava um dia bem quente, né? Era pico de janeiro, então foi bem engraçado de ver os elefantes literalmente tomando um banho ali na lagoa. E um fato interessante é que as fêmeas, elas vivem juntas a vida toda, né? E filhas, irmãs, primas e tudo mais. E os machos, eles vivem isolados. Tinha uns lagartos ali, bem em volta da galera. Porque esse lugar é meio uma reserva, né? Então, a natureza tá ao redor ali. É muito fantástico. Tava, né, curtindo a beça. Uma coisa que acontece ali que eles, várias vezes ao dia, dependendo do lugar, eles vão falar dos animais um pouco, contar um pouco sobre eles e tal. E muitas vezes eles fazem isso no momento de treinamento ou alimentação, porque eles têm que treinar os animais, muitas vezes, repetidamente, procedimentos, para quando eles precisam, por exemplo, realmente examinar ou aplicar uma medicação, eles sabem o que fazer já, sem pânico, né, sem estresse. Então, aí eles estavam contando ali umas histórias enquanto eles estavam, era na parte da alimentação e avaliação. She's kind of our middle elephant in terms of size and age. She's 15 years old and around 2,400 kilos. And what you saw just there was a pulley, or a trunk lift followed by a pulley. And there's some pretty incredible ways we can help check our elephants. So of course, with some of the smaller animals, you can work alongside them. You can pick their paw up or their hoof up, whatever it is. With a 2-ton elephant, they have to kind of work with you. And it works really well to be able to help check underneath the feet. Make sure there's no marks or scratches on the pads, make sure no stones are stuck in the pads if you travel up the foot, and make sure those nails are nice and clean and healthy too. Those foot lifts are a very, very important part of our general day-to-day care. And as you saw just before that, with the trunk lift as well, very similar sort of way the way we're health checking them. So again, making sure that underneath the trunk is nice and clean and healthy. We don't see that day-to-day, obviously. Uma coisa que ele não mencionou ali é que a maneira de fazer que os elefantes façam o que ele está pedindo é que muitas vezes eles ganham um prêmio, né? Uma comidinha que eles gostam, por exemplo, para repetir o procedimento. O Australia Zoo tem uma quantidade bem grande de voluntários trabalhando, porque, bom, todo mundo quer trabalhar de voluntário lá, e pro teu currículo, né? Trabalhar numa empresa tão estabelecida e organizada, acho que dá uns pontos legais. Então a galera literalmente aceita trabalhar uns bons meses ali completamente de graça. Eu diria ali que talvez 1/4 dos funcionários sejam permanentes e o resto tá em algum outro tipo de contrato ou voluntário. É interessante o mecanismo ali, o que ajuda, é claro, o zoológico a ser sustentável, né, como um negócio. Since I've been gone so long, freedom calling. Bom, se tu por acaso tá assistindo esse vídeo e tá planejando o Australia Zoo, segue essa fórmula aqui. A gente chegou cedo e aí a gente assistiu o show ali que acontece ali pelo horário do almoço, nessa arena, né? E depois a gente já foi ficando cansado e fomos embora antes de fechar o zoológico. Faça o contrário. Vai para assistir o show primeiro e assiste e vai fazer as coisas no zoológico depois. Não só pela temperatura, ficou mais agradável depois do almoço ali, mais uma brisa, mas também movimento. A maioria das pessoas começaram a ir embora, ficou muito tranquilo, muito calmo depois desse horário. Essa primeira parte do show ali, eles trazem vários animais diferentes ali, como esse aí, o dragão de Komodo, super bem treinado, dragão de Komodo ali. Em geral, todas as demonstrações, elas têm um lado espetacular, mas elas também são bastante educativas. Elas têm ali um lado de ensinar como lidar com animais silvestres, né? Então, de forma geral, eu recomendo o Australia Zoo
para crianças de 3 aos 97 anos de idade. Nessa parte ali, as aves treinadas dão uns rasantes na plateia. É muito divertido. Bom, a vida do Steve Irwin foi fantástica, mas ela também foi curta, né? Ele morreu numa gravação, ele estava tentando capturar uma arraia que acabou atacando ele assustado. E o filho dele era um bebê quando isso aconteceu, mas o interessante é que o filho dele resolveu carregar o legado. Então, o Robert Irwin, no presente momento, ele é uma das maiores celebridades aqui da Austrália. E a gente deu sorte, porque eles nunca dizem quem vai estar apresentando o show, porque eles têm, né, agenda de várias coisas para fazer. Então, a gente deu muita sorte de ter o Robert apresentando o show com um crocodilo ali. E a plateia enlouqueceu, né? E o crocodilo que eles usam pro show, eles alternam bastante, na verdade eles têm vários, então cada dia vai ser um diferente. Esse aí não é o maior de todos, mas ainda assim, muito impressionante. E uma das coisas que, novamente, o trabalho que eles fazem com os crocodilos, além do espetáculo e tal, que traz dinheiro e sustenta o sistema que eles têm, a ideia, né, do Steve e o que o Robert fala várias vezes é que ele quer ensinar as pessoas a lidar com um animal, com um predador como esse no ambiente dele e reduzir a quantidade de incidentes ou acidentes, né, e fatalidades, porque eles acreditam que no momento que as pessoas pararem de sofrer acidentes e morrer por causa desses animais, menos animais vão ser mortos, sacrificados, caçados. Então, a ideia é ensinar as pessoas a conviver pacificamente com esses, né, gigantes aí que vivem na Austrália, né? A parte aqui do norte de Queensland tem algumas praias e rios que é proibido tu nadar ou tu simplesmente caminhar ali por volta, porque tem muitos desses, né? Os ataques desses crocodilos de água salgada, que eles chamam, são bastante comuns aqui na Austrália. Uma média de 5 a 10 ataques são registrados por ano, e tendo aí 1 a 2 fatalidades em média também. Então, é algo que, né, vai bastante vira notícia quando acontece, né? Então, algo que as pessoas têm, certamente por uma boa razão, bastante medo. E nessa parte ali, eles vão fazer um dos icônicos movimentos ali que eles usam para mostrar como poderoso e como é forte a cauda desse crocodilo, né? Very fast, coming out of the water, and of course in the water. Once they're out on land, they lose that element of surprise and they lose that speed. Now, kind of case in point here, you can see he's come out, he's had a good look, and he's gotten to about the base of his tail, and then he pulls up stumps because he knows. He's done a couple of strikes, he's revealed himself, he's shown his entire body, he's not coming out for food, that was more of a territorial response. He knows that out here, I've got the upper hand, and he loses that advantage. So for us, for human beings, it is so clear where we're safe and where we're not safe. In the water and around 5 meters
from the water's edge. That is not safe. If you're at least 5 meters back and you're not overhanging the water, you are going to be completely fine in crop territory. Now, it's just that vibration. That's what gets him interested. And then that movement here, next to the water's edge, that's the only thing that puts him into that predatory response. And even just that little bit of food, you know, it's not really the food that he's coming out for. But if you get within that strike zone, that's when he's going to be keen to put on a little bit of speed. See, as soon as you get, nearly got it. I'd love to give him that piece of food. I'm definitely not going to pick that one up. You get this. And you have the strongest bite force of any animal on the face of the earth. You get to do whatever the heck you want. We want you to see that the only point where you're in any kind of danger is when you are right there next to the water. Stay out of their way, the crop will not have a second catch up. Hey, once again, once he's out on land, he slows down. You go, Casper. There he's got it. I'll put my money where my mouth is now that he's on land, only now. Sit down right in front of him. And he's not going to try and get me because I'm on land. I can even lay down in front of him. Just over this way a little bit. and watch what he does. Watch this. I'm going to have a nap. Watch what he does. Absolutely nothing. He could care less. He really could care less. But the second you get away from him, even further away, but down here towards his water, once you touch his water, that's what turns him on. That's what gets him interested. So, just avoid the water. Keep yourself safe. Keep the crop safe. All right, enjoy the rest of your day. And please join me in a big round of applause. Aí depois do show fomos almoçar. A área de alimentação é no estádio dos crocodilos. E assistimos ali os crocodilos crocodilando enquanto a gente comia. Tava bem cheio. Tava. Aí o Dingo, o famoso cachorro australiano, né? Eles vieram aqui pra Austrália, mas aí muito antes do homem branco chegar. Então eles são considerados nativos agora, né? Sinceramente, no início eles foram invasores. Atualmente eles são os únicos predadores carnívoros, né? De grande porte, digamos assim. Que a gente deu jeito de extinguir todos os outros. E aí é o famoso diabo da Tasmânia, que foi difícil ali de visualizar, tirar alguma foto decente, porque ele tava correndo para um lado e pro outro. Porque eu não sei. Mas é um pouco preocupante o animal repetindo. Quando começa a repetir padrões assim, é sinal de estresse de confinamento, né? Espero que não. E nessa área de confinamento aqui tinha alguns animais mais simpáticos aqui da Austrália, que é a equidna e o quokka. Quokka são muito fofinhos. E a gente pegou bem o horário que eles estavam sendo alimentados ali. E de forma semelhante, pouquinho menor, bem menos movimentado ali, as zoologistas ou veterinárias, elas estavam alimentando ali. E contando um pouco ali sobre a rotina, sobre a personalidade, sobre os hábitos desses animais que eles têm ali. E acho que foi uma das melhores partes do dia foi assistir esses animais ali comendo e interagindo com os voluntários e os funcionários ali. E a equidna, ela é um monotremado, ou seja, ela é um dos poucos mamíferos que coloca ovos, e ela não tem dentes, e ela não tem nenhuma relação com o porco-espinho. Essa proteção ao redor do corpo dela ali nada mais é que uns pelos modificados,
Mas ela tem uma língua muito rápida. A especialidade dela aí é comer formiga, capim. E a última seção que a gente ainda não tinha visitado era a área dos wallabies. E aí tinha esse wallaby muito simpático aí. Ele tava ali de boa, não tem o menor medo de gente. Então a gente ficou ali assistindo ele por um bom tempo, só procurando uma grama ali. Aí ele recebeu a ração dele ali. Ele entrou o corpo inteiro no pote de ração. Foi muito divertido olhar. Esqueci o nome dele, mas eu tirei umas fotos muito boas dele. E, de fato, assim, pra curtir o aniversário foi um dia muito legal. Eu tive um dia muito bom, a gente teve um dia muito bom ali no Australia Zoo. A gente certamente tá voltando. E é isso, é o final do vídeo. Aí foi no fim de semana seguinte, depois a gente ir no Australia Zoo. Saímos aí pra usar o nosso stand-up paddle inflável. E eu botei a Tiff pra trabalhar. E é isso, galera. Esse é o final do vídeo. A gente se vê aí no próximo. E sei lá qual vai ser o próximo que eu vou terminar de editar. Mas tem alguns enfileirados, assim, outras coisas que eu gravei e eu ainda não finalizei. Então, pelo menos eu acho que eu vou ter uma constância de vídeos um pouco maior, assim. Que tem aqueles que acontecem e eu quero lançar rápido. Mas agora eu tem alguns que eu tô meio editando. Daqui a pouco eu lanço, que nem esses aqui, que são de outros momentos, assim. Grande abraço, pessoal. Até o próximo, então. Tchau!